Olá, consumidor, tudo bem? Este é mais um plantão do Fala Consumidor e hoje nós temos um convidado especial, o empresário, empreendedor, político Joaldo Barreto. Ele vai falar sobre economia, criptomoeda, eleição e também sobre um assunto muito interessante: vida sim, drogas não. Tudo bom, Joaldo? Opa, Nubo, uma satisfação, Nubo Bonfim, rever o amigo e estar aqui com você e com o programa Fala Consumidor, que é um dos programas que mais ajudou ao consumidor sergipano, né? Você tem essa história bonita aí com esse tema. E a você que nos dá a honra de estar nos assistindo, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei a hora que você está nos assistindo, mas eu espero aqui, através do Fala Consumidor, contribuir com você de alguma forma, viu, Nubo? Joaldo, tem gente que ainda duvida que hoje nós estamos vivendo um outro mundo na economia globalizada. E as pessoas perguntam: é bom negócio investir em criptomoeda? Como é que eu faço para ganhar meu primeiro milhão? Criptomoeda, você sabe que eu sou Master Coach, né? Mas eu sou um Master Coach mesmo. Eu estudei 8 meses na Alemanha, tive presencial com Augusto Cury mais de 20 aulas. Roberto Kiyosaki, autor do Pai Rico, Pai Pobre, Sim. Zig Ziglar, o maior autor de vendas dos Estados Unidos, inclusive morreu ano passado, autor da Bíblia das Vendas. Eu tive presencialmente com essa turma que me ensinou muito. E para falar de criptomoeda é preciso falar da história do dinheiro, né? Sim. E a história do dinheiro é interessante, porque como é que a economia nasce? As pessoas, o homem nativo não tinha economia, o homem da caverna não tinha economia. Ele deixava a mulher e os filhos na gruta, saía para ir buscar o mantimento dele e voltava. A evolução vai acontecendo e a agricultura é a primeira economia que chega na existência humana. De que forma? Eu planto feijão, você planta arroz, né? Eu crio galinha e você cria carneiro. Era dessa forma. Quando o meu feijão estava pronto para colher, você me ajudava a colher com a sua mão de obra, eu ajudava você a colher o arroz e a gente trocava. Isso, os câmbios. O câmbio era aquilo que eu plantava, a agricultura foi a primeira moeda. Depois veio a moeda dos reis. E é interessante, Nubel, essa história, porque 97% da população mundial, eu gosto muito desse número, de mencionar esse número, 97% da população mundial é pobre. Porque quando eu digo pobre, pobreza tem muito pouco a ver com dinheiro, riqueza tem muito pouco a ver com dinheiro. A riqueza, a última manifestação da riqueza é o dinheiro em conta. Riqueza é um estado de espírito, é uma forma de comportamento, assim como a pobreza. A última manifestação é o dinheiro em conta. E aí, quando a agricultura sai de cena como moeda, que era a moeda de troca, entra a chamada moeda dos reis, né, que até hoje é muito forte, o ouro, né? Eu tive a oportunidade de, quando morei na Alemanha, visitar por algumas vezes o Proauro. O Proauro é o maior banco de ouro do mundo. Você sabe, qualquer país europeu, o Brasil está fora dessa conexão agora, mas já foi assim. Qualquer país europeu, quando ele quer imprimir euro, ele tem que pegar 30% do valor que ele quer imprimir. Suponhamos que a Espanha queira imprimir 10 bilhões de euros, ela tem que pegar 3 bilhões de euros em ouro e levar para o Proauro. O Proauro tem 2 sedes, uma em Nova York e uma em Munique, na Alemanha. Porque aquele ali seria o lastro daquele dinheiro. O Brasil já foi assim, hoje está meio à vontade, né? Se quiser rodar aí, por isso que compromete. Fala-se muito que a nossa economia está parecida com a Argentina e com países aqui da América Latina que não seguiu esse exemplo de lastrear o valor impresso e o dinheiro perde-se o valor. Por exemplo, se você pegar tomar um cafezinho no passado recente, nós estamos falando aí para pessoas inteligentes que vai lembrar quando o dólar era R$1. Isso. Porque nós tivemos dólar de R$1, de R$2, de R$3 e hoje é 5. E pode ter certeza que vai a 10, que vai a 15, porque perdeu-se essa questão do lastro. Então a moeda chamada ouro era considerada, ainda hoje, a moeda dos reis. Então, o que era que fazia? Você plantava, você tinha seus animais, mas você só recebia o ouro, a prata
o bronze ou o ferro. Né? Os 4 viraram moedas na época dos reis, por isso que o ouro era chamado a moeda dos reis. E aí percebeu-se que a quantidade de ouro, essa é a história do dinheiro, percebeu-se que a quantidade de ouro era limitada. Por exemplo, se você tomar mais um cafezinho no recente passado, há 10 anos atrás, 1 quilo de ouro custava a média de 17, 18 mil reais, hoje é 320. Então imagine quem tinha 10 quilos de ouro em dinheiro guardado há 10 anos atrás, ele conseguiu transformar isso em 10 vezes mais, né? Sem estar no tradicionalismo da caderneta de poupança, por exemplo, ou no VGBL ou no PGBL. Mas eu concluo para lhe devolver a palavra. Depois da moeda dos reis, é porque sua pergunta me reporta a história do dinheiro. A fazer esse histórico sobre o dinheiro. Sem falar sobre isso, talvez ele não vai entender com clareza. Não vai conseguir entender. E aí, quando a moeda dos reis é diagnosticada como alguma coisa que acaba, quando aí nós já estamos na época dos gigantes da indústria, se você digitar aí gigantes da indústria, nós já estamos falando da época que Rockefeller descobre o petróleo, que o contemporâneo dele, Andrew Carnegie, traz o aço. Né? O Henry Ford traz o veículo mais para perto do povo, Carl Benz traz a Mercedes-Benz, que foi o primeiro, Thomas Edison traz a energia elétrica, e assim sucessivamente. Naquele parâmetro ali, onde Abraham Lincoln, que é muito falado, estava presidindo, né, ali nos Estados Unidos, 1800 e alguma coisa, naquela época ali se discutiu a possibilidade do dinheiro em papel, porque a moeda, o ferro, o aço, já tinha outra utilidade. Agora o aço era para ponte e não para moeda. O ouro era para lastro e não para troca. E aí o dinheiro é impresso ali. É por isso que o dólar é o dólar, né? Esses homens de que falei aqui, eles chegaram a emprestar dinheiro aos Estados Unidos. O capitalismo é lindo. O capitalismo é lindo. Eu sei que seu programa fala consumidor, mas o capitalismo é muito bonito. Ele cria a nação, ele gera um emprego da nação e ele chega a emprestar dinheiro da nação. Hoje mais não, mas na história dos Estados Unidos vivemos isso. E aí quando o dinheiro é impresso, por isso que o dólar é forte, porque foi o primeiro, né? O dólar vem lá e nasce como economia de papel, ele se lastreia e invade o mundo. Estava nascendo a era em que não era o homem mais forte que mandava, igual na época dos gladiadores, era o que tinha mais capital. O capitalismo surgia. Ele podia ser baixinho igual nós dois, carequinha, mas ele teria a estrutura de ter os fortão trabalhando para ele, porque a arena mudou de local e formato, né? A arena passou a ser o poder econômico. Ele tinha força porque tinha a economia, não porque tinha os músculos fortes. E os homens de músculos fortes trabalhavam para ele. O capitalismo nasce nessa curva. E quando o dólar se espalha, a Europa já existia, isso que a gente chama hoje, essa empresa de navios, de cruzeiro, meu nome, me ajudem aí. A CVC. Murilo é ótimo, né? Murilo é ótimo. A CVC, Murilo. Ela já existia em 1800 com outro nome. Nós ouvimos falar do Marco Polo. Se você digitar aí Marco Polo, era um homem que tinha 130 navios. Ele tinha 130 navios para transportar mercadoria. Só que depois nasce o trem, e a mercadoria vai de trem, e ele, para não perder a frota, cria o que hoje os tataranetos dele tá aí com o CVC. Né? A gente vê os cruzeiros, os shows, tudo isso. Isso, a gente vê as coisas grandes, nasceu grande. Não, tem uma história lá atrás. E aí, naquele momento em que o capitalismo, através da atual CVC, leva essa visão para a Europa, para a Ásia, para a antiga Grécia, e eles compram essa ideia, eles criam a sua própria moeda. E essa moda vem até hoje, né? Por exemplo, se eu falar aqui de cruzeiro, a gente vai lembrar que nós já fomos cruzeiro, cruzado. Se nós estivermos falando para gente tem um pouco mais de idade do que a gente, vai lembrar do réis. Nós não somos do réis, mas existiu o réis, né? Isso. E aí o dinheiro de papel causou um problema, Núbio, na economia. Qual era o problema? O sistema bancário nasceu
e ele não teria como armazenar tanto papel. Quando você ia comprar nos Estados Unidos, o dinheiro dos Estados Unidos era mais do que o dinheiro do Brasil. Então você queria comprar um navio, era um grande empresário, um navio de mercadorias eletros lançadas nos Estados Unidos. Você tinha que levar 2 navios de dinheiro. Imagina. E aí, como fazer isso? Porque aqui no Chile, por exemplo, tem dinheiro nas estradas, né? Tem muita gente com peso chileno. Isso. Carretas de dinheiro chileno, que é isso. O nome disso é o quê? Defração. Tem a infração e a defração. O dinheiro daquele país ficou defasado. Aí nasce o chamado dinheiro de plástico, que nasce com o objetivo, que é o cartão de crédito, né? E nasce com o objetivo de dizer assim, não, eu não preciso carregar ele. Se eu tenho que ir na China comprar alguma coisa, eu não preciso levar ele em espécie. Eu não preciso estar com ele num banco transferindo, por exemplo, na Europa hoje, ainda hoje, a lista negra de banco, a blacklist de bancos, é muito fácil abrir um banco na Europa. Malta, por exemplo, você abre um banco com $10, você vê 10 euros. Vê que loucura. Aqui não, aqui no Brasil ser banqueiro é ser rico. Banco no Brasil tem autorização para tomar o dinheiro da população, né? Ele não cumpre nada do que promete, a exemplo dos 15 minutos da fila, e quando você vai tomar 10 mil reais emprestado, ele lhe empresta 10%, mas quando você vai levar 10 mil reais para ele, ele diz que eu lhe pago a 0,0,4. Então é um absurdo. Inversamente proporcional. A desproporcionalidade é muito grande. E aí o dinheiro de plástico nasce para quê? Para que o comércio internacional fosse agilizado. O indivíduo chegava lá e dizia, não, no Brasil eu sou empresário. Cartão, e eu quero comprar banco internacional. Eu quero comprar aqui uma tonelada de perfume. Ele tirava um bicho desse daqui e dizia, botava lá e tá aprovado, tá. Pronto, pagou. E hoje, Núbio, pra você ter uma ideia, para a gente finalizar e eu lhe devolver a palavra, hoje, 95% das transações financeiras no mundo é de cartão de crédito. Quanto tempo tem que você pagou alguma coisa com dinheiro? Ninguém lembra. Nem lembrar quando pagou. 95% delas é feita com dinheiro de plástico. Acontece que as pessoas esquecem que a riqueza é cíclica, ela muda de mão a cada 50 anos. E aí, há 35 anos atrás, eu não vou contar a história porque é longa, nasce uma moeda chamada Bitcoin para comprar, pagar 10 pizzas, né? E ali, aquela moeda tinha um segredo, ela era criptografada. Para a pessoa entender melhor, quando você já viu o WhatsApp ser pressionado pela justiça para quebrar a mensagem de alguém que é suspeito de droga, que é suspeito de pedofilismo, e o WhatsApp vai para a justiça, fica fora do ar, mas não entrega, porque as mensagens de WhatsApp é criptografada. Há uma senha de que não dá. Por exemplo, o que faz o Bitcoin crescer é que o governo americano, em 1930, já pegava o FBI e dizia assim, olha, tire essa criptografia aqui dela, e 20 anos depois o FBI aconselha o governo americano botar dinheiro na moeda criptografada chamada Bitcoin, porque eles não conseguiram. Não conseguiram quebrar a criptografia, que aí é uma história longa, eu não posso nem lhe explicar mais como, mas aí esse dinheiro cresce. E o que é que acontece? Há 11 anos atrás, ele se tornou popular. Há apenas 11 anos atrás. Mas quando ele se... O que motivou essa explosão dessa moeda? Uma indústria chamada multinível e o crime organizado. Muitas pessoas fogem do Bitcoin até hoje, porque quando vai pesquisar, diz assim, mas é uma moeda do crime organizado. Olha, então não use dólar. Então não use dólar, não use real. Porque também são moedas que o crime organizado utiliza. Mas por que o crime organizado usou o Bitcoin? Por conta da criptografia.
o dinheiro marcado, o dinheiro que está no Banese, que está na Caixa Econômica, que está no Banco do Brasil, qualquer promotor de justiça manda lá quem já sofreu uma sanção judicial de o ter bloqueio lá judicial. 10 mil reais na conta, quando você vai lá só tem 2, o que foi? Aí seu gerente diz, tem um bloqueio judicial aqui. Um promotor de justiça ou um juiz vai lá e diz, se ele tiver dinheiro aqui, me informe quanto. Seu gerente é obrigado a informar. O crime organizado tinha muito dinheiro em conta. Quando a política começa a perseguir o crime organizado, ele percebe que não pode estar com dinheiro em conta. Aí ele vai para o dinheiro em chão. Ainda hoje tem muito dinheiro em chão, é chamado dinheiro em chão. E aí a criptomoeda dá essa facilidade. Ele esconde o dinheiro até da fiscalização. E realmente ele utiliza. Né? Mas a nascente do dinheiro não foi para isso. Não era esse o objetivo. Né? E aí quando o Bitcoin, há 11 anos atrás, custava 25 centavos de $1, alguns loucos, por exemplo, à época eu era vereador. Sim. E aí alguns loucos pegaram lá R$1.000, já resolveu acreditar e botou. Acontece que no espaço de 3 anos ele passou a $2.000. Você imagine, quem comprou a 25 centavos de $1 e comprou R$1.000 de Bitcoin, ele tem, vamos supor, 4 por 1, o dólar 4 por 1, que não era, mas era 1 por 1, vamos supor 1 por 1. Ele comprou R$1.000, ele comprou 1.000 Bitcoin. Agora o Bitcoin em apenas 3 anos era $3.000. Ele tem 3.000 Bitcoin, que daria 3 milhões de dólares. Então o indivíduo saiu de R$1.000 para 3 milhões de dólares. E essas bolhas, né? Só vem crescendo. Hoje, por exemplo, ele está R$370 mil no Bitcoin. R$370 mil. Mas há 2 anos atrás ele era R$50 mil. E fica com essas bolhas. E as pessoas ficam inseguras. Ah, não, mas ele fica caro, fica barato. Bill Gates, agora é moda ouvir Elon Musk, o da Tesla, né? O cara da Tesla lá. Ele brinca, porque se ele disser assim, ó, a Tesla está pensando em comprar Bitcoin, o Bitcoin no outro dia vai para 370 mil. Se ele diz assim, não foi uma boa investir em Bitcoin, cai. Isso desce. E quem tem a perspicácia de mercado sabe qual é o parâmetro, conhece esse termômetro. Então fica linkado o que é que o Roberto Kiyosaki diz, o que é que o dono da Tesla diz, o que é que tal. E aí ali ele fica comprando e vendendo, e a riqueza. Agora, eu já vou finalizar. O Bitcoin, ele pagou muita conta de restaurante do multinível, por exemplo, que foi quem se responsabilizou na América Latina de tornar ele conhecido, foi as empresas de multinível, né, que tinha medo de ter dinheiro em conta, porque muitas delas era considerada pirâmide, e aí, quando era considerada pirâmide, o cara que fazia, bloqueava o dinheiro em conta e as empresas deixavam de pagar automaticamente. Eles fizeram o quê? Botaram o dinheiro dele em Bitcoin, e aí eles continuavam desenvolvendo tranquilo, o governo não via. O governo brasileiro, ano passado, se rendeu à moeda criptografada, igual aos Estados Unidos. Quando você tem imposto de renda alto, ou qualquer tipo de imposto de renda, você vai na página de imposto de renda, o governo está lá lhe perguntando, se tiver moeda criptografada, me informe, porque ele não consegue ver. Então, exatamente, ele pede para você informar. Para você se legalizar. E é bom, né, estar em dias com o leão, porque faz parte. Mas o fato é que o Bitcoin virou uma moeda de luxo. Ela deixou de comprar as pizzas, pagar os restaurantes, pagar o hotel, para comprar helicóptero, porque era muito caro. Você imagina um negócio de 300... Você tem hoje condições de comprar um Bitcoin? 370 mil. Então, é a realidade. Aí o cara que tinha 10 mil reais de Bitcoin, ele hoje quer botar 10 mil reais de Bitcoin, vai ser frações de centavos de Bitcoin. Eu vou lhe fazer uma pergunta que é do consumidor também, mas antes eu vou pedir que você, que ainda não está inscrito no nosso canal Fala Consumidor, se inscreva, deixe lá o seu joinha, seu gostei, ativa as notificações, porque quando o sininho tocar, você sabe que está chegando esse vídeo maravilhoso para você poder assistir. Compartilha geral com a rapaziada, com a moçada, com os colegas, com os amigos, com toda a família. Também é importante, porque quando você compartilha e você deixa o like, esse vídeo vai ser impulsionado e também o YouTube vai propagar o nome do nosso canal do Fala Consumidor. Eu vou fazer uma pergunta a você. Eu preciso fechar esse raciocínio. Eu vou, dentro dessa sua linha de raciocínio,
Você, Joaldo, hoje ganhou 10 milhões. Você nunca investiu em criptomoeda. Você usaria quanto eu respondo para sua comprar pergunta essas agora. moedas? Eu fecho o raciocínio para responder a sua primeira. Eu sei que eu me Até porque o prolonguei. consumidor, tem gente lá que está querendo saber se vale a pena ou não. Então, ela deixou de ser o Bitcoin, deixou de ser uma moeda de comprar pequenas coisas. Quem entendeu isso? A turma da internet entendeu isso, que começou a criar token. O que é token? É uma moeda que ainda não tem uma blockchain, que é uma exchanger, e aí a gente, é uma conversa que eu teria que explicar, mas deixa eu trocar em miúdos, o Bitcoin ficou caro e não dava mais para pagar a conta com Bitcoin no mercadinho, embora tivesse muitos mercados aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitos lugares aqui no Brasil hoje já recebe Bitcoin. Aí nasceu as altcoins. O que são as altcoins? São criptomoedas que nasceram baseadas no Bitcoin. São mais de 5.000 altcoins. 2.000 delas têm credibilidade no mercado pela exchange que está ligado. O que é exchange? Seria o banco da criptomoeda. Quando você ouve falar em blockchain, em mercado Bitcoin, em Binance, são bancos de moeda criptografada, só lida com aquela moeda. E aí nasceu a Shiba, nasceu o Ethereum, nasceu tantas outras que tem total condições, Nubes, de fazer aquele mesmo percurso. Por exemplo, Shiba hoje, eu tenho investimento em Shiba. Ela está 0,000,3 centavos de $1. Quem investiu dinheiro em Shiba há 3 meses atrás, aumentou 3 casas decimais. Sabe o que significa isso? Quem botou R$1.000 virou 300. Virou 300 mil reais. Mil. Isso aí você já começa a responder parte da minha pergunta. Quem botou, por exemplo, tem uma moeda aí, eu estou dando ao seu consumidor, porque claro. Você está num programa sério, num programa decente, então eu estou lhe dando isso aí para você. É o ouro, isso aí no mundo digital chama-se ouro, eu estou lhe entregando ouro. Existe uma moeda, eu tenho investimentos nela, e eu comprei essa moeda há aproximadamente 6 meses atrás, já um tanto atrasado, porque alguns amigos meus dos Estados Unidos diziam, ela vai, porque os donos delas são bem famosos, eles não gostam nem de dizer quem são os donos, mas essa moeda, ela é a BNB, ela é da Binance. A Binance é o terceiro maior banco do Bitcoin do mundo. É a Binance. Portanto, eles criaram essa moeda e eles têm medo de dizer que a moeda é deles, para que outros grupos não tirem o dinheiro de lá e dizer, não, já que eles têm a moeda deles agora, eu não vou deixar a minha lá. É uma briga de cachorro grande. No mercado digital chama-se briga de baleia. E a BNB eu comprei de $85 há 6 meses atrás. Há 4 meses atrás eu vendi uma boa quantidade do que comprei a $450. Hoje ela está de $650. E vai aí 2 dicas, eu vou pular para responder outra pergunta dele. Falei de Shiba e falei de Binance. Essas 2 moedas, todas 2, aqui está $650, ela vai dar $10.000 nos próximos 2 anos, tenho certeza absoluta. Agora, esse é um mercado de frieza, você tem que botar lá e não ficar todo dia olhando, porque eles ficam assim, sobe, desce, para que a sua emoção venda, com medo dela ir a zero, e os que tiverem a emoção mais no lugar, comprem. Mas vai o recado, só bote aquilo que você pode perder, que é a sua resposta. Só invista aquilo que você pode perder, porque o seu resultado financeiro nesse mercado vem da sua emoção. Quando você bota alguma coisa que você não pode perder, você tem R$10.000 da manutenção da família e você bota R$10.000 lá, a sua energia vai fazer não dar certo. Você não vai dormir direito, você não vai comer direito, você vai, ficar agoniado. Agora, se você pegar dos 10 mil e botar 1.000 e dizer assim, não, ali eu posso, tranquilo. Você vai ver. Ótimo. Eu pergunto, por que riqueza não é só o capital na mão, não é só acúmulo de dinheiro, é esse estado de espírito? Essa é uma das boas, né? Essa pergunta sua é uma das boas. Aí eu vou falar como Master Coach, se você... essa provocação é para isso mesmo, você entrar agora nessa seara. Porque veja bem, as pessoas tentam mudar o visível e esquecem o invisível. Você jamais vai conquistar algo palpável na sua mão
que antes você não tenha conquistado no seu mundo psíquico, que é invisível, mas é tão real quanto o visível. Comportamento consumidor, você compra pelo cheiro, você compra quando vê aquela cor, aquilo entra na sua mente, né? Isso. Então, por que 97% das pessoas no mundo são pobres? Porque elas lutam para mudar o contra-cheque. E o contra-cheque é visível. Toda e qualquer mudança que você queira ver no mundo, você vai descobrir que você não consegue mudar ninguém, exceto você. É o único que você consegue mudar, é você. Então, o estado de espírito do ser humano, ele é pobre ou rico? A emoção do ser humano é pobre ou rica? Baseado em quê? Nas crenças limitantes que os avós e os pais colocaram. Se você chama dinheiro de dinheirinho, você nunca vai ser rico. Porque dinheiro é energia. E tem pessoas que dizem assim, eu trabalho muito para ganhar o meu dinheirinho, sim, e viver a minha vida com o meu maridinho ou a minha esposinha, na minha casinha, para viver a minha vidinha. Bom, Henry Ford disse uma frase, ele já se definiu. Henry Ford dizia uma frase perfeita: se você diz que pode, você tem razão; se você diz que não pode, você também tem razão. Se a sua PNL, se a sua programação neurolinguística for pobre, com certeza absoluta a sua vida física será pobre. Se você quer saber como é que você anda do ponto de vista do mundo psíquico, basta você dar uma olhada ao seu redor. Que carro você dirige? Que tipo de viagem você faz? Quanto custa o metro quadrado do bairro onde você mora? Quanto você tem de reserva? E não diga que isso é por conta do governo, não diga que isso é porque você não teve estudo, não diga que é porque você não teve oportunidade, porque tudo isso é desculpa. A resposta certa é você olhar no espelho e dizer: o culpado é você, tanto pelo seu sucesso como pelo seu fracasso. Quando o indivíduo tem essa consciência, ele adquire o espírito da riqueza. Ele sai da fazenda, né? Ele sai da fazenda. Ele adquire o espírito da riqueza, ele adquire o comportamento da riqueza, porque o mecanismo de defesa nos deixa pobre. O mecanismo de defesa adâmico, vamos para o Éden. Para que loucura. Deus olha para Adão e percebe que não era bom que ele estivesse só e diz: não é bom que você esteja só. E traz a melhor coisa na vida que Deus já fez para um homem, que é a mulher. Hoje está invertendo as coisas, né? Está invertendo aí as coisas. O Adão mas e a um homem de verdade é criar Adão e Ivo, né? Isso. Na verdade, a melhor coisa para o homem é a mulher. É maravilhoso o prazer sexual, o compartilhamento de uma relação. E Deus viu isso e disse: não é bom que Adão esteja só. E cria a mulher. Quando eles pecam, você lembra qual foi a pergunta de Deus no jardim? Ele entra no jardim e diz assim: Adão, porque ele fez Adão primeiro. Exatamente. Ele fez Adão primeiro. Adão, foi que houve? Eles estavam nus, escondidos, com vergonha. Foi que houve? Qual foi a resposta de Adão? Em vez de Adão dizer assim: eu fui um vacilão. Eu fui um vacilão. O Senhor me disse para eu não comer aquela desgramada daquela fruta e eu fui comer. Não, ele disse: olha, eu estava muito bem sozinho e o Senhor fez essa mulher. Foi a mulher que o Senhor criou. Então, de quem era a culpa? Ele transferiu. De quem era a culpa? De quem? Do Criador. A mulher. Era de Deus a culpa. Era de Deus. Era de Deus. Aí Deus vai à mulher: ô Eva, ele está dizendo que foi você, o que foi que houve? Ele disse: foi que houve? Para que danado o Senhor botou uma serpente aqui? Por que o Senhor teve que criar uma serpente aqui? Foi a serpente que me enganou. Quem criou a serpente? Deus. O culpado. O culpado. E esse mecanismo de defesa mantém 97% da população mundial pobre. Por que você não atingiu seus objetivos? Porque eu não estudei. Porque meu pai me maltratou. Porque o governo não presta. Desculpa. Toda a grande fortuna, Andrew Carnegie não sabia ler nem escrever. E você até hoje usa o que ele faz aí, que é os aços. Você mora num apartamento, você está dando lucro à família Carnegie. Você que está comprando aço. Em Ford nem lia nem escrevia. A mãe precisou brigar com o professor que reprovou ele no básico do básico. Ele resolveu não acreditar no diagnóstico da sociedade, na direção da vida dele. E sabe o que foi que ele fez? Se você anda de carro hoje aí, está utilizando ele. Esse homem aqui, estou apontando para uma lâmpada. Thomas Edison, foram dizer assim a ele quando ele descobriu a forma como funcionava: você tentou 10 mil vezes e não desistiu. Como é que você se sente diante de 10 mil fracassos e persistiu? Ele disse assim: olha, eu não fracassei 10 mil vezes.
Eu apenas descobri 10 mil vezes como não funcionava. Ele era um descobridor de coisas. Como é que você vê suas dificuldades? O escritor da atualidade é Augusto Cury, que diz assim: ninguém é digno do pódio, se não usar os seus fracassos, os seus erros, as suas mazelas, para construir a escada que vai te levar lá. Então não procure culpado para a sua situação. Olhe no espelho e diga: sou eu. Se morar numa cobertura, sou eu. Se morar num barraco de favela, sou eu. Também. E o espírito da riqueza vai tomar. E por falar em espírito de riqueza, você como Master Coach, você ajudou muita gente a atingir, inclusive, seu primeiro milhão. Como é esse processo? Tem garçom, isso é verdade? Tem gente que me pergunta. Tem garçom, tem vigia, tem aquele rapaz lá, ele dizia, né, inclusive o famoso Josevaldo, ele morreu com a Covid, né? Poxa, a gente era próximo, ele vinha muito. Que mesmo fora, quando eu conheci ele pagava as contas, aí foi um processo bem difícil, mas eu disse a ele: olha, você tem perfil. Porque ele era um guerreiro, o cara para passar a noite. Imagine alguém, né, que tem coragem de passar a noite apitando nas ruas escuras e frias do Bugio para sustentar a sua família. Um homem desse com as informações certas ia longe. É verdade. Com a coragem dele, a determinação. Das pessoas atribui a Deus, né? Atribui a Deus. E aí vai mais uma chave para você. Se você assoletrar a palavra oração, porque tem muita gente que eu vivo orando e não acontece nada. É oração, é orar, que é o espiritual, e a ação. Você precisa diariamente orar, confiando que tudo depende absolutamente de Deus e não de você, mas sair para trabalhar, dando energia, como se tudo dependesse de você e não de Deus. E aí a união... A gente volta para aquele ponto que você diz: bom, eu estou assim porque Deus quer, né? Então ele atribui a Deus. Eu não suporto essa frase, foi Deus que quis assim. Então ele diz assim: bom, se eu melhorar foi Deus, porque se ele fracassar, ele já sabe, faz como Adão, foi Eva que mandou, não é? Já arrumou culpado. Então o meu conselho é: não bote no balcão de negociação o seu sucesso. O que é que te motiva a acordar de manhã e ir para cima com gosto de garra? Quando você descobre isso, você está no primeiro passo de conseguir 1 milhão. O problema é que as pessoas, quando você pergunta: seu celular, mande aí um e-mail, aí ela manda um e-mail para você na hora. Tira uma foto, ela tira uma foto. Faça o seguinte: pegue seu celular e me mostre as funções dele, mostra tudo. Agora pega um MacBook ou um notebook e faça que ele faz tudo. Pega uma câmera fotográfica, as máquinas o homem dominou demais. Mas quando a gente pergunta: me fale sobre você. Me fale sobre você. A única coisa que ele sabe dizer: eu sou João, sou Maria, sou Pedro. Você já imaginou que você não é o seu nome? É o segundo passo para descobrir que você não está no caminho certo. É você saber que você não é o seu nome. Seu nome foi apenas uma forma que o governo encontrou de não lhe confundir com a maioria. Senão ele ia ter que ficar gritando: ei, ei, ei. O cabelo está no mesmo lugar, o nariz está no mesmo lugar, a boca, está tudo no mesmo lugar. Ele precisava de alguma coisa para diferenciar o nome. O nome. Muitas pessoas imaginam que elas são 584-633-725-20, meu CPF. Aí, com 18 anos de idade, faz uma bobagem, vai para o SPC Serasa, o sistema bancário, diz ele é veaco, não vai conseguir nada. Aí ele acredita naquela mentira, ele se tornou CPF. Ele se tornou um CPF, que é um mero número. 1.106.940. Ele cometeu um acidente de trânsito, ou matou, roubou, e com 19 anos de idade teve que tirar 6 meses de cadeia. Ele está marginalizado porque a feira corrida dele agora está naquela identidade, mas nunca ele é mais nada na vida. Mentira. Mentira. Se você quer saber quem você é simples. São 7 bilhões de habitantes. Não existe uma digital igual a sua, uma pupila de olho igual a sua. Você é o melhor de Deus. A exclusividade dele. Deus fez tudo. E no 7º dia, quando ele foi fazer o homem, tudo que ele fazia, dizia: Deus está em Gênesis. Viu Deus que era bom. Criou a terra, viu Deus que era bom. Criou a lua, viu Deus que era bom. Quando ele criou eu e você, ele disse assim: viu Deus que era muito bom. Se você parar para analisar, a única coisa que ele faz, que ele diz que é a imagem e semelhança dele. Imagem é isso aqui, semelhança interna. Qual é a maior característica de Deus? As pessoas dizem amar, não é
Se você for ler a Bíblia, Deus não amou Faraó. Deus matou Faraó para mostrar o poder dele. Eu conheço pessoas que Deus não ama. É duro, mas é verdade. É só ler a Bíblia. Como teólogo, tem muitos aí que vai concordar comigo. Agora, tem uma coisa que você não tem coragem de dizer de Deus. Que tem alguma coisa que ele não possa fazer. Deus pode tudo. Por isso que a característica maior dele é o poder. E você foi feito em imagem e semelhança dele. Sabe qual é a sua maior característica? O poder. O poder. Se você escrever Deus e tirar a primeira e a última letra do nome Deus, sabe o que fica no centro de Deus? Eu. Você. Então, quando a gente leva esse tipo de informação e conecta com as crenças limitantes, leva o indivíduo ao primeiro milhão com facilidade, porque ele só precisa acreditar que é capaz. As pessoas, quando não sabem fazer alguma coisa, quando não enxergam como fazer alguma coisa, elas dizem assim, eu não consigo. A verdade é que elas conseguem. Mas ela falou com ela, com a neurolinguística, eu não consigo. Criou um bloqueio. Criou um bloqueio, quando na verdade ela poderia se perguntar o seguinte, como é que eu consigo isso? O mundo foi construído com as perguntas e não com as respostas. Quando eu ouso, em vez de criar crença limitante dentro de mim, dizendo eu não consigo. Os irmãos Bell foram nos navios da CVC, quando não era CVC, dos Estados Unidos para Paris. Os irmãos Bell criou o avião, não foi o Santos Dumont, a gente gosta dele. Mas quando vai para a história, vê que foi os irmãos Bell. E aí, ele vai para Paris, só que era uma viagem de 45 dias de ida e 45 dias de volta. Paris é a capital da beleza, sempre foi. Arrumou 2 namoradas parienses e curtiram lá por 30 dias de férias. Quando voltaram, porque a família era classe média, começaram a ter saudade das parienses. Eles tinham saudade, mas as férias daquele modelo era a cada 5 anos, porque a viagem era muito longa. E eles começam a olhar para a barreira chamada Oceano Atlântico e dizem, e se nós descobríssemos uma forma com saudade das namoradas? Tá vendo? Que bom! Com saudade das namoradas, era a motivação dele. Motivação é uma palavra grega que traduzido para nós significa motivo para uma ação. O avião surge da saudade de 2 namoradas. Por isso que a pessoa que... E eles criam e está aí até hoje, eu e você usando. Por isso que a pessoa que tem o dinheiro não pode acordar dizendo assim, eu estou acomodado, que eu tenho muito dinheiro. Aí ele olha, é o seguinte, você morre no dia que para de crescer. O que é que motiva essa pessoa que já tem muito? O que motiva quem já tem muito? Ele lembra do dia do nascimento. Ele lembra do dia do nascimento. Porque se você for para o útero da sua mãe agora, onde você não conhecia muita coisa, você era alimentado por um cordão umbilical, você respirava, você comia por um cordão umbilical. 8 meses e 3 semanas depois, as pernas de sua mãe começam a correr água, a bolsa estoura. Mas você não sabia o que era bolsa. E aí você começa a perder espaço. O que está acontecendo e tal? De repente foi um cesárea, entra uma mão de forma bruta e você tem o primeiro toque da sua vida. O primeiro toque da sua vida. E aquela pessoa lhe puxa para fora e pela primeira vez você vê a luz. Você vê a luz e ganha um tapa de presente na bunda. E quando você ganha um tapa de presente na bunda, você faz assim, ó. As pessoas imaginam que é a lágrima é depois. O choro vem depois. A pessoa faz assim, ó. Você quando nasceu e tomou o tapa, você puxou pela primeira vez o seu oxigênio, olha. Quando você está vivendo o seu último segundo de vida, você faz assim, ó. O último suspiro. É verdade. O último suspiro. Entre esse primeiro e último suspiro, existe uma coisa chamada vida, que é maravilhosa, que é fantástica e que não está linkada enquanto eu tenho. Quem depende de dinheiro para ser feliz é tão pobre, tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. A felicidade não está no que eu tenho, mas no que eu sou. No que eu me torno nesse primeiro, até o dia que chegar o... É isso que me motiva. É isso que motiva qualquer pessoa que já tenha experimentado a tão sonhada liberdade financeira. Você que está gostando desse vídeo, vai compartilhar ao final. Não esqueça, deixe o seu like, ative as notificações. É importante você deixar o seu like,
porque você impulsiona esse vídeo e propaga o nome do canal Fala Consumidor. Vamos entrar agora no campo político. Por que a política, Joaldo, você que foi um vereador de Aracaju, por que a política é tão importante para a vida das pessoas e por que você vê a política como instrumento para servir ao outro, ao próximo? Olha, a política, tirei um mandato de vereador aqui em Aracaju, né? E quando eu tinha um contemporâneo meu que foi vereador comigo, que era o doutor Samarone, né? Sim. Samarone, muito meu amigo. E ele me disse uma coisa que eu não esqueci nunca e eu carreguei ao longo desses 20 anos depois do mandato. Joaldo, quando você aprendeu e descobriu o que era, você estava fora. Eu cheguei à Câmara sem ter grupo político, sem ter dinheiro e sem ter sobrenome político. Quando eu aprendi, estava fora. Mas a política, o indivíduo dizer que não quer saber de política, é de ignorância, você sabe disso, é de uma ignorância violenta, porque ele é vítima disso. Porque a política está no feijão, quando ele compra. Se ele tem um carro e for no Brasil, porque seu programa tem outros alcances, se for no Brasil, 75% do preço do carro dele é tributação, que é política. É verdade. Quando ele vai emplacar esse carro e paga o IPVA e ele transita nas ruas e às vezes o buraco toma mais um pedaço de dinheiro na manutenção porque quebrou, foi a política mal administrada, porque o IPVA é para as ruas. Então, a política, ela é ruim como meio de se completar. E aí, o nosso Estado está carente. Nosso Estado está carente de políticos que queiram não se completar. O sentimento político é você contribuir para a maioria. Sim. E não a maioria contribuir para você. Quando o sentimento político é a maioria contribuir para você, a sociedade com certeza absoluta vai gritar. Vai gritar. Mas quando a sociedade descobre alguém que aceita o ministério, porque política é ministério. Sim. Daniel, na Bíblia, foi um grande político. José, na Bíblia, foi outro grande político. Quando aceita o ministério, quando aceita o chamado de viver em prol do povo, aí a sociedade vai ficar legal. E aí eu quero finalizar essa resposta só dizendo o seguinte: nosso Estado e o Brasil, de forma geral, passou por umas coisas interessantes. Eu fazia esse comentário ontem no meu podcast. Nós imaginávamos que a saída estava na educação. E durante muito tempo elegemos quem? Os professores. Isso. Professores nas câmaras municipais, professores nas Assembleias Legislativas, professores na Câmara Federal, professores no Senado da República. Mas os professores não resolveram o problema, até porque eles vinham de uma linha de esquerda, comandada pelo Partido dos Trabalhadores, que ao longo de 25 anos construiu uma história bonita e derrubou essa mesma história em 12. Em 12, destruiu. Mostrou que o lobo pode se vestir de ovelha, mas tão logo chegue o momento da fome, ele não come capim. Ele come ovelha. Então o lobo, ele se veste de ovelha, está ali no meio das ovelhas, mas o pastor fica ligado na hora que ele vai comer. E o povo ficou ligado. Bom, ele pregou de ovelha há 25 anos, vamos botar ele lá. E botou. Descobriu que era um lobo. E o PT começou a comer as ovelhas. Começou a comer as ovelhas. Então com o professor não deu certo. Aí o povo disse: não, a gente precisa de administrador. E foram atrás dos empresários. Aqui em Sergipe elegeu, sabe, muitos. Dono da Coca-Cola, dono de Brahma, doutor Albano Franco, 3 vezes governador do estado, e o irmão Walter Franco, da TV Atalaya, é homem direito, todo mundo também, homem de história, mas chega o momento com a venda da Energip, que o irmão vai para a televisão, e aqui eu não estou falando, eu estou pegando uma carona, o irmão vai para a televisão e diz assim: Albano precisa ser menos Albano e mais Franco.
O empresariado foi eleito de diversas formas. Exatamente. E aí as pessoas viram que não resolveu, aí foram para os radialistas. Vamos para os comunicadores. Aí mandaram os Fábios Henrique da vida, o Gilmar Carvalho da vida para a Câmara Federal, para a Assembleia Legislativa. E também não está dizendo para que vir. Agora, o desespero da população, e aí eu quero pegar o meu estado como base, mas é o Brasil todo, o desespero nacional, disseram, não, a saída é a segurança pública. E agora é moda ter delegado. Delegado, coronel, general. Agora é moda nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, delegados de polícia, sargento fulano, tenente Beltrano, capitão Cicrano, e também não estão resolvendo. Sabe por quê? Porque cada um faz aquilo que foi treinado para fazer. Um delegado está aí agora, nós temos um delegado senador, né? Você não precisa dizer os comentários que há. Né? Acho até que ele tem tempo para reverter isso, ou até para mostrar que está certo. Ele vai ter tempo ainda, o mandato dele acabou de começar. Mas sabe quando é que a sociedade vai começar a ter um resultado diferente? Ela precisa dar essa oportunidade quando ela começar a eleger pessoas que foram treinadas. A segurança pública foi treinada para a segurança pública. Como é que vai ter o sentimento de beneficiar o povo? A não ser na segurança pública. Somente. O professor na educação, o empresário na produção. Não é a visão multifocal. Agora, quando a sociedade começar a mandar para câmaras de vereadores, para a Assembleia Legislativa, para a Câmara Federal e para o Senado da República, assistente social, psicólogos, coaches e master coach, psiquiatras, pessoas que foram treinadas não para viver focada no umbigo dela, não para viver focada no projeto pessoal dela. É quem cuida do outro. Pessoas que foram treinadas para cuidar do outro, para enxergar a dor do outro. Existe uma frase de um escritor maravilhoso que diz assim: a minha dor doía muito, mas me convidaram a cuidar da dor do outro. E fui cuidar da dor do outro, abandonando a minha. Notei que enquanto cuidava da dor do outro, a minha passou. Esses profissionais, eles são abnegados. É verdade. Eles são abnegados. Então, a política precisa dar uma oportunidade a eles. É preciso. E aí, talvez eu esteja falando para psicólogo, para psiquiatra, vocês também precisam procurar partido político e colocar o nome de vocês à disposição com esse discurso. Esse é o momento. E você toparia, aceitaria aceitar o desafio que José aceitou? Olha, Nubio, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a gente diz que política é chamado, que política é ministério, eu não me refiro à politicagem, eu não me refiro à paixão pelo poder, eu não me refiro aos benefícios do cargo, eu me refiro a você poder olhar para as suas ações e ver que elas beneficiaram o maior número de pessoas. Eu vou lhe dizer uma coisa, eu não me sinto dono da minha vida. A única certeza que eu tenho na vida é que vai chegar o momento do último suspiro. E eu não sei qual é a religião que está certa. Eu não sei. Quanto mais eu conheço as falhas da religião, mais eu me aproximo de Deus. Mas uma coisa eu tenho certeza. A terra não é o final. Esse ato do último suspiro não é o final. Existe uma eternidade. E eu tomo as minhas atitudes não pensando no que eu vou fazer, no que falta de tempo para mim ainda dar o último suspiro. Mas eu tomo as minhas atitudes já pensando na eternidade. Então, eu aceitaria o desafio de trabalhar nessa área em prol do povo. Sim. E, por falar em grandes projetos, né, existe um que toca no coração de muita gente. Nós acabamos de ouvir o depoimento de uma jovem empresária também, dizendo que está à disposição, né? Vida sim, drogas não, uma coisa que começou lá atrás e hoje as pessoas ainda perguntam: João, como está hoje, né, esse seu projeto para recuperar pessoas que viviam no mundo das drogas? Nubio, nós passamos 12 anos ininterruptos com o Desafio Jovem de Sergipe,
Quem trouxe prevenção e reabilitação de droga para o estado de Sergipe fui eu. Criei a primeira clínica. Todo trabalho que existe hoje, depois de 97 para cá, é inspirado nele. Tem alguém que passou por lá, tem um obreiro que foi formado lá. Isso é fato. E agora a gente reinaugura esse trabalho como um Desafio Jovem do Brasil. É uma instituição filantrópica que tem o objetivo de combater as drogas nos 75 municípios de Sergipe através da prevenção e do internamento. Esse trabalho, ele é muito mais uma dádiva. Eu saí 12 anos para ir cuidar da vida, Deus me abençoou muito, fui muito abençoado nos meus caminhos, na minha carreira, na minha estrutura de vida. E eu parei e estava indo morar agora mais um período fora e ia sem data de retorno. Foi quando a pandemia chegou, nós estávamos indo para os Estados Unidos para passar pelo menos 5 anos com a família, mas acabava ficando lá. E aí a gente, quando a pandemia, ninguém pode sair do país, eu volto para Sergipe, estava morando em São Paulo, volto para Sergipe. E Deus me convida de novo para esse trabalho, baseado num versículo bíblico. Eu comecei a analisar a minha vida como está hoje, né? E de onde eu vim. As pessoas muitas das vezes têm vergonha de dizer de onde veio. Eu venho de um lar muito pobre mesmo. Eu venho de um lar que com 12 anos de idade eu já estava no submundo das drogas. Eu tive o desprazer de, nesse estado, conhecer o deformatório penal. Eu chamo de deformatório penal, porque ele não reforma ninguém, é um outro assunto, um outro tema de programa, ele não reforma ninguém. Mas também eu tive uma história de vida de superar, de ser vereador, de ser adjunto de justiça, de desenvolver um trabalho junto nos presídios, de entrevistar mais de 5.500 dependentes químicos, de reintegrar a família, a sociedade ao mercado de trabalho, mais de 500 ex-dependentes químicos totalmente recuperados. Eu tenho esse serviço prestado aqui. E eu perguntei a Deus aquilo que Davi perguntou. Davi olhou para a vida dele certo dia, e ele, rei de Israel, no palácio de rei, ele lembrou que ele era o menor da casa de Jessé, ele lembrou que ele, era um simples pastor de ovelha, e que agora o cara era rei, irmão. O cara era rei, ele não viu nele nenhuma coisa que dissesse assim, foi isso. Pô, o cara não tinha nem estrutura física, ele não tinha as qualificações para estar ali. Tinha sido o poder de Deus, assim como na minha vida. E Davi perguntou, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele fez para comigo? Quando eu me lembro deste versículo, eu dizia há muito tempo atrás, eu falava desse versículo, e eu dizia que eu acreditava piamente que esse versículo, ele levou pelo menos uns 3 anos para Davi dar a resposta. Davi se perguntava, o que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele fez para comigo? Quando ele olhava de onde ele vinha e aonde ele estava. E eu acredito que uns 3 anos depois, aqui é conjectura minha, não é teologia, é conjectura, não é escatologia, é conjectura. Sim. Mas ele um dia ele acorda com a resposta. E ele diz, eu tomarei o cálice da salvação e eu invocarei o nome do Senhor enquanto eu viver. E ele foi grande. Estamos falando do cara hoje aqui, ele foi grande. Ele foi o cara que mais guerreou em nome de Israel e que trouxe as maiores vitórias. Ele é o cara que você não vê nenhum outro rei ir para a posição de menino. Por isso que Deus chama ele de um homem segundo o coração dele. Porque ele é o cara que paga o preço de buscar a arca na terra que foi abandonada porque perderam a guerra. Mas quando ele traz essa arca de volta, você não vê nenhum rei tomando uma atitude daquela. Davi dança, canta como um menino. Ele levava as coisas de Deus com um sentimento de gratidão. O que me faz hoje fazer o desafio jovem, o que me faz querer combater as drogas nesse estado, o que me faz até querer pleitear uma vaga num cargo público para fazer com maior maestria, para fazer com o dinheiro público aquilo que tem que ser feito com o dinheiro público eu olho para o meu passado e faço a mesma pergunta. O que darei eu ao Senhor? Porque com 12 anos de idade eu estava na droga. Com 20 anos de idade eu estava sendo excluído do serviço militar, bem da disciplina, por conta da droga. Aos 22 eu já era presidiário desse estado.
Se tivesse alguém para apostar, eu tenho hoje nos grupos de militares, e eles me dizem isso, meus amigos dizem, João, se alguém tivesse que apostar quem morreria primeiro naquela época, você encabeçava a fila. E eu estou aqui. Ganhar no primeiro turno. E eu estou aqui com 5.2, livre de tudo que é errado, pautado a minha vida diariamente no tripé da legalidade, da moralidade e da ética. Sendo ponte entre as pessoas que viviam como eu um dia vivi e aquele que me libertou, que é Jesus Cristo. Isso me motiva, é isso que me traz. Por isso que eu acredito nesse sentimento, porque não é mais dinheiro na minha conta, não é ser chamado do cargo e achar aquilo bonito, é sentir o peso da responsabilidade do ministério, do chamado, do cargo. Poder É isso, meu Deus. Compartilhar aquilo que você recebeu. Poder responder o que Davi respondeu. Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor enquanto eu vivi. Eu decidi isso. Eu decidi até o último suspiro da minha vida dizer assim, olha, no barco das drogas não vale a pena viajar porque uma galera que viajou nunca mais saiu lá.